Sou mulher, nasci. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao segundo dia da segunda semana Mulheres no Indigenismo. Hoje a gente inicia a nossa sequência de palestras ministradas por servidoras da Fundação Nacional dos Povos Indígenas que desenvolveram pesquisas acadêmicas que elas mesmas entenderam como viáveis de se trabalhar melhor, de se aprofundar naquilo em âmbito científico. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença novamente aqui da nossa coordenadora geral de gestão de pessoas, Poliana, está conosco desde ontem, apoiando aqui a realização do evento. Agradecer a participação de servidores e de pessoas da comunidade em geral, uma vez que o evento é aberto ao público. E vou compartilhar com vocês, vale a pena a gente reforçar novamente os nossos combinados, certo? Para que a Semana Mulheres no Indigenismo ocorra de maneira que todos possam ter uma experiência de aprendizagem saudável aqui no nosso ambiente virtual. Então, aqui a gente vai reforçar os nossos combinados. Só deem um joinha para mim, se vocês estiverem enxergando bem aí a nossa tela. Reforçando os nossos combinados. Mantenham os microfones desligados, as câmeras abertas para criarmos conexão entre o ministrante, né, o facilitador das palestras e o público. Silenciem os alertas no computador de vocês, caso estejam com o WhatsApp ligado ou outra plataforma que emita sinais sonoros, então deixem silenciados, mantenham água próxima a vocês, papel, caneta, até mesmo para fazer algumas anotações que vocês acharem pertinentes. Como nós teremos momentos de interação, vamos procurar o respeito às orientações e às opiniões colocadas aqui durante as interações que vão ocorrer. E conectar, né, com antecedência sempre, 10 minutinhos antes ali do nosso horário marcado, que são as 15 horas, de hoje até sexta-feira a gente ainda tem 4 palestras, então todos os dias, faltou 10 minutinhos ali para as 15 horas, já entra com antecedência, vê se está tudo funcionando bem no seu computador, a sua câmera, o seu fone. E reações durante a palestra, vocês podem utilizar a própria ferramenta disponibilizada aí na plataforma. No menu superior, acima desse compartilhamento de tela, aparece aí a opção reagir, e vocês podem usar símbolos para manifestar o sentimento de vocês durante a palestra. A ação é de desenvolvimento em serviço para quem é funcionário público, para quem é servidor público, ela se caracteriza como uma ação de desenvolvimento em serviço, e temos direito a certificado tanto para quem é servidor público, para quem não é também. E esse recado é específico para servidores públicos. Coloquem servidores públicos do Poder Executivo Federal, autárquico e fundacional. Coloquem na folha de frequência de vocês, na data de hoje, o código 394, que se refere à ação de desenvolvimento em serviço, horas, porque ele vai abarcar horas da tua jornada diária de trabalho. Então, utilize esse código 394 e no campo de observação da sua folha de frequência, para quem é servidor da FUNAI, acrescente a observação de que passou 2 horas, em média, participando da segunda semana Mulheres no Indigenismo, ok? Seguindo o nosso cronograma do evento, ontem nós tivemos a nossa abertura com a palestra Inteligência Emocional da Mulher no Contexto Moderno e Pós-Moderno, ministrado por Dália Matos, psicóloga do Distrito Federal, né, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e hoje a gente tem a participação da Maíra Takiguchi, servidora da FUNAI, com a palestra Para Além do Território, a categoria RO do povo Auê-Chavante, no centro da disputa territorial na terra indígena Sangradouro, Volta Redonda. Então, para a gente começarmos aqui com a nossa palestra, eu quero convidar a nossa, né, facilitadora de hoje, a Maíra Takiguchi. Boa tarde, Maíra. Como vai? Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Obrigada aí por
convidar. Bem-vinda. Maíra, você pode se apresentar rapidamente aqui para o nosso público? Tá, eu sou indigenista, né? Agora chama especialista em indigenismo desde 2010. Entrei no concurso, né, em 2010. Sempre trabalhando com o povo Chavante. Eu trabalhei na coordenação local de Chavantina até 2017 e desde 2017 eu estou na coordenação regional Chavante, da onde eu falo agora. Sou formada em biologia e fiz uma especialização em 2015 e agora entrei em 2020, né, nesse mestrado que é desenvolvimento territorial na América Latina e Caribe, mas é um mestrado em geografia. E finalizei em 2023, né? Bem nesse sentido de tentar compreender melhor, teoricamente, as coisas que a gente vivencia na FUNAI mesmo. Aham. É até interessante essas experiências, né, Maíra, porque a gente está com um concurso nacional unificado aberto, tivemos bastante inscrições para os cargos da FUNAI, e como o evento é aberto ao público, é possível que nós tenhamos pessoas que estão concorrendo, se inscreveram no CNU para os cargos da FUNAI e vão ter a oportunidade durante essa semana de ver como que o trabalho do especialista em indigenismo, do técnico em indigenismo, se repercute em outras áreas também, né? Não se limita apenas à nossa atuação profissional, mas o nosso desenvolvimento, inclusive acadêmico, também tem essas repercussões do próprio trabalho que a gente desempenha cotidianamente na FUNAI. E por falar no trabalho acadêmico, Maíra, sobre a construção desse seu trabalho de mestrado, eu pude perceber ali no bojo, né, da sua dissertação, que em alguns momentos as suas colocações, aquilo que você tinha como visão para ser trabalhado ali no processo de construção da sua dissertação, por vezes foi refutada por pessoas que estavam te auxiliando ali na construção de todo esse fio lógico, né, da tua dissertação, e que isso, em alguns momentos, te causava o desconforto. Ontem, a abertura da nossa segunda semana no indigenismo foi uma palestra sobre inteligência emocional. E aí eu te pergunto, o processo de construção de uma dissertação de mestrado exige habilidades e inteligência emocional para saber lidar com esses momentos em que nem tudo aquilo que a gente estava pensando é o melhor caminho para ser seguido, e que vale a pena a gente dar um passo atrás, ouvir novas opiniões, trabalhar essas opiniões, ver onde que se encaixa naquilo que a gente está querendo desenvolver em âmbito científico e voltar à rota do nosso trabalho acadêmico. Então, é bem interessante que, enquanto você está falando, eu penso assim que, de certa forma, trabalhar há mais de uma década na FUNAI ajuda muito, nos dá muito mais instrumentos assim de conseguir estar aberto para a gente mudar totalmente a nossa lógica de pensamento e de funcionamento, né, trabalhando com povos indígenas assim. Do que o próprio, né, a experiência do mestrado é interessante porque você, né, a academia às vezes é muito rígida, né, nas teorias, e você fica muito preso, eu tenho que fazer desse jeito, né? E aí você vai vendo assim, não, eu tenho que fazer do jeito como as coisas estão se mostrando para mim, né? E às vezes a gente fica meio preso assim, né, na lógica, mas eu acho que a gente aprende muito assim né, ainda mais quem trabalhou aí com Chavante, né? Que eu sei que tem algumas pessoas aí que trabalharam com Chavante, né? Eles desafiam a nossa lógica ocidental. Eles estão sempre trazendo assim elementos que fazem a gente pensar assim, gente, mas eu não entendi por que eles estão fazendo isso, ou por que isso está acontecendo, e você não consegue entender. E tem coisas que eu, às vezes, não entendo, aconteceram há muitos anos atrás, não entendo até hoje o que foi que aconteceu. E tem coisa, né? Então a gente tem que estar sempre estudando e tentando desfazer os conceitos que a gente tem para refazer, né? E isso ajuda muito também a gente pensar. Mas mesmo assim, eu acho que ainda estou aprendendo muito, né? Ainda sou meio cabeça dura, assim, né? Vamos dizer.
Certo. E aqui também deu para perceber que essa jornada, né, essa empreitada de produzir um trabalho acadêmico, ele se encaixa numa rotina nossa que já é muito sobrecarregada, e eu falo nossa no sentido de sermos mulheres. Tanto é que em determinado momento você fala dessa rotina, né, de sobrecarregamento de mãe, trabalhadora, do lar, estudante, não sendo só em relação a você, mas com relação a outras mulheres que estavam junto contigo ali nessa empreitada, né? Essa maneira de se organizar, né, de conciliar trabalho, conciliar dinâmicas familiares, pessoais e a construção de trabalho científico, qual o peso disso para você na sua carreira, uma vez que você passou por essa fase, conseguiu chegar ao final dela, apresentou a sua dissertação, você já é mestra, né? Qual o peso disso para a sua carreira e para a sua vida pessoal também? Bom, também, né, aqui tem muitas mulheres, né, eu acho que a gente também, mulher, meio que desde desde cedo a gente aprende a se desdobrar em várias, né, e que é assim mesmo, que a gente vai ter que fazer desse jeito, se não for desse jeito não vai acontecer, né. Então, sei lá, a gente dá um jeito, mas que foi fácil, não foi não. Foi bem, eh, desgastante, porque a FUNAI tem vezes que está mais calma, tem vezes que te exige muito e não tem muito para onde fugir, né. Eh, assim, eu entendo, né, a gente trabalha num órgão, né, até é bom falar isso, que, não concede licença para né, pós-graduação, desde antes que eu ingressei no mestrado, né, desde 2020 não teve ninguém saiu para licença para estudo, né, de pós. Então, é é isso, a gente teve que se virar, né, e porque queria fazer, porque de fato não tem muito estímulo, assim, no geral para a gente estar, estudando, né, e se aprimorando. Não assim, não dizendo de vocês, né, mas assim, um quadro geral, né, poucos servidores, sobrecarregando quem está aqui no trabalho, então a gente acaba não dando conta mesmo, né. Uhum. E aproveitando essa deixa, Maíra, só trazer aqui para os servidores que são da FUNAI, que estão presentes, que amanhã a gente vai ter novidade no nosso boletim de serviço, justamente relacionado a concessão desses afastamentos, né, para pós-graduação em estrito senso, mestrado, doutorado. A atual Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas trouxe um arranjo diferente, né, para a concessão desses afastamentos, e atualmente se dá por meio de processo seletivo interno, né? Foi iniciado um processo seletivo interno em 2021 e amanhã, felizmente, nós teremos aí o resultado, né, publicado no nosso boletim de serviço, e uma nova rodada, né, de edital vai ser lançada ainda em breve, para possibilitar que outros servidores, como a Maíra, como as demais que estarão aqui durante essa semana, possam usufruir da licença para mestrado e doutorado nos próximos anos aí para desenvolver mais ainda temas afetos à política indigenista, ao trabalho indigenista, e nós mantemos a continuidade, né, desse nosso evento. É a segunda edição e a gente quer ter a terceira, a gente quer ter a quarta, a gente quer ter a quinta, e para isso devemos fomentar mesmo o desenvolvimento do nosso pessoal. Bom, vamos começar então com a nossa palestra. Um recado para todos os servidores e participantes aqui do nosso evento. Ontem, na plataforma Teams, nós tivemos um pequeno problema, que a plataforma não gerou a lista de frequência ao final do vídeo gravado. Todas as palestras estão sendo gravadas, vão ser disponibilizadas no canal do Centro de Formação em Política Indigenista no YouTube, e os certificados vão ser enviados conforme os registros na lista de presença. Mas ontem a plataforma não gerou a lista de presença ao final. Então, como nós não sabemos como vai ser o comportamento da plataforma hoje, né, se no final da nossa gravação vai ou não gerar a lista de frequência, que é automática, a gente vai utilizar aqui um plano B. E o nosso plano B é vocês fazerem o check-in de vocês no canal do SERPRO. A gente criou uma rede no SERPRO, um link no SERPRO. A Yara Gabriela vai colocar esse link aí no chat para vocês acessarem.
E quando vocês acessarem, vocês vão preencher pelo menos, no mínimo, de forma obrigatória, aí, o nome e o e-mail de vocês. Preferencialmente, o mesmo e-mail que vocês utilizaram lá na lista, no formulário de inscrição do evento, tá? Yara, você pode colocar aí para nós o link no chat. O pessoal, conforme entrar, a gente coloca mais uma orientação adicional ali, se referindo a esse link, o que é esse link, mas não deixem de preencher a lista de frequência de vocês, porque se a plataforma não gerar uma automática, a gente vai se respaldar nessa do check-in do SERPRO, tá bom? Então, vamos começar aqui com a nossa palestra. Para além do território, a categoria Espaço Temporal Ró do Povo Auê-Chavante, no centro da disputa territorial na terra indígena Sangradouro, Volta Redonda, com Maíra Takiguchi Ribeiro, servidora da FUNAI. Microfone todo seu, Maíra. Bom, obrigada. Só falar que é Sangradouro Volta Grande. Mas, enfim, eu espero que até o fim da apresentação vocês entendam esse título, né? Uma das minhas intenções aqui. Bom, não vou falar muito desse slide, mas vou falar assim, minha apresentação tá grande e eu botei muitas coisas, eu não vou ler tudo que tá lá, tem algumas citações que aí vocês podem ler e eu não vou ir falando exatamente de todas elas. Aí, pode passar para o próximo, por favor? Como eu falei, esse mestrado é muito, né, como um momento de reflexão e embasamento teórico para a gente pensar, né, pensar como, no âmbito do meu trabalho mesmo, as coisas que eu estou observando, na realidade que eu vivo e que eu preciso aprofundar, entender mais o que está acontecendo ali. E essa placa aqui, essa foto, né, dessa placa, foi um dos starts para eu pensar nesse projeto. Então, em 2019, a gente começou, né, já antes de 2019, já tinham conversas dos indígenas nessa região, né, de Sangradouro, de fazer parcerias com grandes fazendeiros para plantar soja dentro da terra. E a gente estava acompanhando, aí isso se concretizou nesse projeto Independência Indígena, que a FUNAI fazia parte, botaram essa placa com o sindicato rural, várias entidades ruralistas, né, da região, e órgãos públicos, né, a FUNAI, tinha até o Ministério Público que depois tiraram da placa, o governo do estado, municipais, e aí a minha ideia era, não, eu quero entender melhor isso aqui que está acontecendo. Pode passar para o próximo, né? Esse projeto se concretizou e deu origem a uma lavoura bem grande dentro dessa terra, de 1.000 hectares, aproximadamente, na verdade, mais de 1.000 hectares abertos. E, e aí, realmente, eu fiquei assim, não, eu preciso entender o que está acontecendo, né? Então, pode botar o próximo, né? Então, o objetivo da pesquisa foi entender as estratégias de avanço do agronegócio e de resistências do povo chavante, que eu me refiro como Auen Uptap, ou Auen, que é a forma como eles se autodenominam, né? Na terra indígena Sangradouro Volta Grande, que é especificamente essa terra onde aconteceu esse projeto, mas eles moram em 9 terras, né, no Mato Grosso, buscando contribuir para uma leitura do território em disputa e para a compreensão desses desafios territoriais dos povos indígenas na atualidade. Eu pensei que estudar diretamente esse projeto, apesar dele ser o ponto de partida, estudar diretamente ele, para mim, como servidora da FUNAI, enquanto ele estava acontecendo, era assim, né, eu não teria o distanciamento para poder fazer uma pesquisa, né, uma boa pesquisa sobre o assunto. Eu preferi ver uma coisa mais histórica, tentar entender o processo histórico desses avanços, né, do agronegócio e das resistências, né, que eu vou falar um pouco. Então, não, apesar de eu falar um pouco desse projeto no trabalho, não é ele o foco, né? Ele é meio que um ponto de partida que me fez querer entender mais e entender o que aconteceu antes, né? Então, eu coloco 3 objetivos que eu vou tentar
passar por eles, alguns mais rápidos que outros, né? O primeiro é tentar entender um pouco a forma como os Chavante, os Awen, se entendem suas concepções no espaço, no tempo, a territorialidade, as dinâmicas territoriais que eles viveram nos últimos anos, né? Toda essa parte mais de tentar entender como eles entendem o espaço, meio que eu tentar me apropriar de entender um pouco melhor como que eles veem, né, essa organização espacial, o que tem acontecido com eles e como eles gostariam que fosse ou como que é. Pode passar. Aí, mais um. O próximo, então, Não, pode voltar. Mapear as transformações históricas e também compreender. Então, de um lado, compreender como que é que os chavantes se apropriam desse espaço, fazem a sua territorialidade, chegaram aqui, né, nessa terra e transformaram numa terra dos Chavante, e depois, num segundo momento, né, nesse dois, como que os não indígenas, os Warazu, chegaram nessa terra e como eles se apropriaram dessa terra e fizeram essa virar uma terra dos não indígenas, né, com toda a questão do avanço da fronteira agrícola e também da própria expansão da soja aqui na região e da pecuária. E, por fim, tentar ver essas estratégias, né, a partir desses históricos, tentar ver essas estratégias tanto do agronegócio como do Chavante nesse processo. Eu analiso 2 projetos que eu vou falar bem rápido aqui, mas eles são bem interessantes. Aí a gente pode ir para o próximo. Agora sim. Então, falar um pouco dessa primeira parte, né? Pode passar. Só relembrando qual que é o objetivo específico, a gente acabou de falar dele. Pode passar de novo. Então, RO, que está no meu título, é um conceito central para o Chavante, não diria assim para o Chavante, mas para para a questão espacial, compreender como o Chavante entende o espaço, RO é um conceito bem importante para ter essa compreensão, né? Esse é uma citação já de 2 anciões que é de 2000, né? Faz muito tempo que eles falaram isso, mas é bem bonita e bem completa sobre essa ideia de Iró, que ela vai falar, né, que o Chavante depende do Cerrado, o Cerrado depende do Chavante, ele vai falar do Uró, ele vai estar relacionado a essas conexões, essas relações entre o Chavante e o Cerrado, o Chavante, os animais, pensando eles também como homens. Eu, como mulher, nessa pesquisa, né, quando vai falar com os homens, eles vão ter a visão deles do espaço como homens, né, e as mulheres como mulheres. No caso deles, eles vão pensar o espaço como caçadores, né. Então, ele fala isso, né, Oró significa tudo, tem a ver com tudo que está no espaço, tem a ver com as relações, e Uró, ele fala que era, né, antigamente, tinha aldeia como centro do Uró, e em volta a roça, as frutas, a caça, mais caças, os espíritos, Uró como uma continuidade da aldeia para todo o universo, vamos dizer assim. Então tem próximo, vai ter essa imagem, eu acho que traz bem, também é de um jovem, na época era jovem, né, da mesma aldeia, que traz essa ideia de Iró bem no que estava falando, né, aqueles anciões. Iró também tem um outro significado muito objetivo, que é simplesmente o lugar. Você vai falar assim, ali é o lugar que a anta bebe. Você vai falar Aró, né, ali, ou você vai usar Aró para determinar um lugar, que também aldeia, quando fala da aldeia, a, da Aró, né, também é o meu lugar, ou o lugar deles, né. Então, Aró tem muitos significados,
mas ele vai desde o lugar da aldeia, da pessoa, da vivência, até o universo, vai, né, quando vai falar do espaço todo, fala também de Iró, quando fala da natureza, né, a gente chama de natureza, é difícil assim, essa tradução do Cerrado, também fala de Iró, então é um termo assim muito, com muitos significados e muito abrangente, mas relacionado muito a essa questão do espaço, do lugar, né, do território. Pode passar. Considerando tudo isso, a gente usou um pouco, assim, tentou criar uma conceituação, e, na verdade, não criar, mas usando já o que já foi passado por outros estudos, né? Até a Maria Lúcia Gomide, que fez uma tese falando só sobre a territorialidade chavante, ela considera como o próprio mundo a UEM, como o próprio mundo chavante, o Uró. É um conceito abstrato demais, mas que por isso mesmo ele funciona, porque ele não limita um conceito tão amplo, com tantos significados a uma só, uma coisa muito objetiva, né? E ele está completamente ligado com outro conceito que é o Enro Manazé, que é o literalmente seria o jeito de viver do Chavante. Alguns Chavantes traduzem como a tradição, alguns traduzem como cultura. Seria um jeito de estar no mundo, né? Envolve uma ética, uma estética Chavante, né? Mas também um cotidiano de se viver. E tanto Ró como ao Henry Manazé estão sempre ligados, né? Aí tem duas citações de pessoas que eu conversei e falaram: é possível ter ao Henry Manazé, né? O jeito de viver Chavante sem o Ró? Não dá nem para pensar isso, não tem, isso não existe, né? É mais ou menos isso que eles me falaram, né? Pode passar para o próximo? Já entrando em outro conceito importante no estudo, é o de território, né? Que inclusive além do território, né? O título do estudo, porque o território na geografia, né? E na conceituação que eu uso, ele vai ser um espaço fragmentado, diferenciado por meio do domínio e influência, que vai identificar quem faz parte daquele espaço e exclui quem não faz parte, né? Isso está ligado a relações de poder, né? De quem tem o domínio sobre aquele espaço. Isso que eu estou entendendo como território, um espaço onde se projetou um trabalho, né? E que alguém se apropria e domina aquele espaço e aquilo é reconhecido por ele e pelos outros. Já a Dominique Galois, que é uma antropóloga, ela vai falar assim, olha, muitos indígenas desconhecem o que seja o que a gente considera um território. E esse choque, assim, né, epistemológico vai estar também ligado à própria ideia de Iró, que é um conceito que muitas vezes é traduzido como território, quando, né, a gente vê que ele tem um significado que parece, mas é diferente, né, do território. Aí pode passar para o próximo. Eu vou tentar passar mais rápido aqui. Aqui, para ter uma ideia do território ancestral dos Chavantes, né, uma aldeia antiga, e a área que eles ocupavam, não sei nem se dá para chamar de território, né, mas a mobilidade e essa possibilidade de estar circulando pelo território, eles faziam, aí em verde escuro são acampamentos e verde claro são aldeias. Eles tinham aldeias e acampamentos. Então, às vezes a aldeia estava aqui, mas eles tinham toda uma área de circulação, eles passavam mais tempo circulando pelo território do que ficando parado na mesma aldeia. Né? Isso assim, o que tem os relatos históricos antes do contato e tal. E tem essa citação que eu acho bem interessante, que os Zauém, eles explicavam para o chefe de posto, em 1970, que, olha, nossa terra vai de onde a terra toca o céu. E que todas as terras eram deles, e isso era o bastante. Esse negócio de demarcação de terra é balela, porque isso aqui é tudo nosso, vai da terra até o céu é nosso, e isso basta para a gente, né? Essa é a concepção, vamos dizer, de território que eles tinham, né?
Pode passar para o próximo. Eu fiz aqui, então, 3 etapas, mais ou menos, de uma movimentação dos Chavantes nessa região. Antes do contato, né, eles vieram do leste, cruzaram o Rio Araguaia e estavam nessa aldeia Sorepré, que era uma aldeia mãe, vamos dizer, todos juntinhos lá, e eles começaram a se dividir inicialmente em 3 grandes grupos, essa que foi para o lado do Rio Culuene, aí, que hoje em dia é uma terra indígena, Parabuburi, foi mais para o norte, região de Marauacede, e que ficou um pouco mais para o sul ali de Insorepré, que é onde hoje é o pessoal de Pimentel Barbosa, né? Mais ou menos essas 3 grandes regiões, aldeias, e as aldeias, então, são importantes, é uma categoria importante na territorialidade do Chavante, né? A cisão, a, a construção de novas aldeias, as brigas internas que levam à criação de novas aldeias, a procurar novos territórios, ou tudo isso está muito ligado. Pode passar para o próximo, a essa questão das aldeias. Aí tem uma citação de um ancião contando como que era antes do contato, que basicamente ele está dizendo que eles circulavam muito, que eles iam até Cuiabá, iam para tudo que era lugar e que eles andavam muito e que não tinha não indígena naquela época, não tinha o Arazu, né? Pode passar para o próximo. No próximo slide, vou pegar essa época do contato mesmo, no qual eles foram expulsos das suas terras ou, ou cercados, né? Mesmo quem ficou, continuou no mesmo território, acabou tendo a maior parte da área que eles circulavam com fazendas e ficaram meio que confinados. Mas a maioria foi expulso do seu território, principalmente da região ali do Culuene e de Marauacede, saíram completamente daquela região e foram para missões, mais para o sul, missões católicas, e para oeste, missão evangélica. Pode passar aqui. Tem uma citação também bem interessante, até era um indigenista da FUNAI, né, o Odenir. Ele, quando criança, ele teve um momento de contato ali, né? O contato aconteceu em vários lugares, de várias formas diferentes, e, né, eu achei bem bonita essa citação, mas pode passar para o próximo. E já passo também, que aí tem mais uma citação. Depois, né, a partir da década de 60, principalmente 70, 80, 90, foi uma época de retomada, uma época de demarcação das suas terras e reconquistas dos antigos territórios. Então, foi nos anos 70, 80 que a região do Culuene ali, do Rio Couto Magalhães, viraram algumas terras indígenas, que hoje em dia é terra indígena Parabuburi, retomaram aquela área, e num processo muito mais longo, Marauacede, que só foi se retomada na década de 2010. Então, aqui tem uma citação de 78, né, do Celestino, dizendo que ele ia retomar Parabuburi, que foi lá que ele nasceu, e ele ia voltar para lá. Ele morava em Sangradouro e ia voltar. Depois de 20 anos morando em Sangradouro, ele ia retomar o seu território. E isso, de fato, aconteceu. Pode passar para o próximo. Pode passar para o próximo, isso é só os 3 juntos. Então, hoje a gente tem uma conformação que seria um arquipélago, vamos dizer. As terras separadas entre si e com histórias diferentes, né? E eu dividi aí com corzinhas aquelas terras que eles sempre ocuparam aquela região de forma contínua, mesmo que eles tenham sido confinados e conseguiram ampliar um pouco o território, que são essas em verde, né? Pimentel Barbosa. O EDZ hoje está tomada também por fazendas, é uma terra identificada, e Areões. Terras que eles reconquistaram, que é Marauacede, também em condições completamente diferentes, e o tamanho também da terra muito menor, né? Parabubúria, o Bauanchão Preto,
e terras que são lugares no qual eles não tinham aldeia antigamente, que eram terras até de outros povos, como ali São Marcos, Sangradouro, muito mais próximo aos Bororo, né? Em Marechal Rondon dos Bacairi, e que com toda essa nova reconfiguração do contato, pode passar mais um que tem um textinho do lado, eles conseguiram também demarcar essa terra e virou uma terra, passou a ser um território chavante, apropriado pelos chavantes, né? Então a gente tem diferentes terras hoje em dia com diferentes formas. Isso é muito diferente daquele território ancestral, né, dos chavantes, do que era antigamente. Em volta dessas terras tem fazendas, tem cidades, tem estradas, tem armazéns, né, muito do agronegócio por aqui. Então, eles estão se reconfigurando dentro dessa forma de propriedade privada capitalista, né? No qual a forma como eles podem existir e ter a territorialidade deles e ter algum uró é dentro dessa delimitação territorial da terra indígena, né? Como um lugar no qual eles podem ter uma certa autonomia dentro desse imperativo da propriedade privada capitalista que está no entorno todo deles, né? E que não é a lógica territorial, espacial, né, socioespacial que eles têm, como a gente viu anteriormente. Pode passar para o próximo? Bom, essas são algumas categorias. Eu vou passar porque já falamos muito sobre isso, né? E a gente pode ir para o próximo. Esse próximo, parte 2, pode mais um, que aí o objetivo específico, então, só retomando, né? Eu estava, então, investigando e mapeando as transformações históricas desse domínio dos Chavante, né, a UEM, com o avanço da fronteira não indígena, como forma de acumulação de capital. Pode passar o próximo. Eu trabalhei alguns conceitos mais, assim, materialismo histórico, né, o marxismo, como a acumulação por espoliação e o capitalismo dependente da teoria marxista da dependência, mas eu não vou entrar tanto nesse assunto aqui. Quem tiver mais interesse, tratando um pouco da cadeia da soja, da compreensão de como ela é produzida e para onde que ela vai, e toda essa questão no mercado financeiro ligado à soja, mas isso eu não vou tratar tanto aqui. Mas quem tiver interesse pode vir na minha dissertação. E pode passar para o próximo. Eu fiz um mapeamento do entorno dessa terra indígena, dos 6 municípios, 3 municípios que a terra indígena, que abrangem a terra indígena, e outros 3 municípios que são ou tão, como é que é, limítrofes, ou Santo Antônio do Leste, que não era não faz limite com a terra, mas ia ficar um buraco ali, aí eu incluí esse município também. Da mudança de ocupação, uso do solo de 1985 a 2021. Aí tem um videozinho, né, que dá para passar agora. Se der certo, a gente vê no videozinho. Então, uma série histórica que a gente vai vendo as transformações do solo nesse período. Então, aqui tem a legenda, para vocês verem, né? O mais importante é entender pecuária é amarelinho, em rosa é lavoura, principalmente soja, milho, algodão, mas principalmente soja. Então, em 85, 86 já tinha uma área bastante aberta, né? Não era uma terra ainda já estava bem ocupada, né? Nos anos 90 vai ter um avanço grande da soja, como vocês estão vendo aí, né? Começa a ter esse rosinha, né? Que é a soja. E essa área que é, né, mais propícia para o plantio de soja e a mecanização de uma agricultura mais intensiva é bem onde está a terra indígena Sangradouro. Ela está bem no meio dessa mancha, né? Que vai se consolidando aí até o ano 2000. A partir do ano 2000, o que a gente vê mais, assim,
o fechamento dessa área mesmo. E Sangradouro aí no meio dessa grande mancha de soja que tem no entorno, né? E essas outras regiões, que são o cerrado mais acidentado, são tomadas mais pela pecuária, né? A gente tem essa dinâmica, né, de fronteira agrícola, né? De primeiro vem a pecuária, depois vem a soja, mas a soja é muito concentrada nessa região que ela tem uma terra melhor, é mais plano para mecanização, e que é bem onde está a terra indígena Sangradouro, Volta Grande. Aí agora em 2021 eu coloco o que é soja. Esse roxinho é o que é soja do que está escrito agricultura. Ou seja, a maior parte daquela parte que está escrito agricultura é soja de fato, né? Então, esse processo, assim, acho que é legal mostrar, assim, para entender de fato como acontece esse avanço, né? Pode passar e passar também de novo. Esse slide é um recorte daquele, pode passar de novo daquele vídeo. Aqui, esse gráfico aqui, esses gráficos das barrinhas, é mais ou menos como se pegasse aquelas cores e botasse elas em barras, né? Meio que juntando para entender a dinâmica tanto da diminuição da vegetação nativa como o aumento da pecuária e da soja. O gráfico de cima, ele mostra todos esses municípios em torno da terra indígena, e o gráfico de baixo mostra especificamente Primavera do Leste, que é o município mais próximo, assim, a cidade mais próxima, né? E que tem que está totalmente tomada pela soja hoje em dia, como a gente vê aqui no gráfico, né? A soja ocupa quase metade, ou mais da metade de toda a superfície do território. Oh, meu Deus. Ligação do Chavante. E uma redução da vegetação nativa a menos de 30%, que se você for ver pela legislação, né, na Amazônia Legal, 30% da área era para ser cerrado, né, em lugar de cerrado, que é aqui. E, na verdade, hoje em dia, a Primavera do Leste tem um pouco mais de 20, eu acho que é 23% de vegetação nativa. A gente vê que teve meio que uma estabilização, mais ou menos, desse desmatamento, apesar dele continuar a partir do meados da década de 2000, né, 2004, 2005, e ao mesmo tempo, nessa época, então, meio que diminuiu a capacidade de você ampliar as áreas de abertura para pecuária, lavoura, e a gente vê aqui em Primavera do Leste o que acontece, é um aumento de irrigação intensiva por pivôs centrais, justamente a partir dos anos, na virada, né, do milênio aí, anos 2000, e começa a ter um aumento de pivôs centrais, principalmente próximo ao Rio das Mortes, que é um rio bem importante para o Chavante e que passa dentro da terra, né, bem próximo da terra indígena Sangradouro, que esses pivôs vão se instalar. E tem, ao mesmo tempo, tem uma diminuição significativa aí da superfície da água. Esses dados são do Map Biomas, né, que é uma coleção que faz todo esse estudo. Eu peguei os dados específicos dos municípios, né. Pode passar para o próximo. Aqui é uma imagem de satélite dos pivôs centrais, são essas bolotas, né? Está na época seca, se vê que em torno está tudo seco e sem vegetação, e nas bolotas está verde, porque é uma irrigação, a maior parte da irrigação vem dos rios, não é tanto de poço, né, como alguns outros lugares. E aqui no cantinho da imagem está ali a terra indígena Sangrador, ou seja, esses pivôs estão bem próximos também da terra indígena. E ainda tem outra questão, né, são muitas questões aqui ligadas, né? Temos o agronegócio com a intensificação da irrigação e
aqui, né, nessa região aqui também tem a proposta de construir 3 hidrelétricas, 3 pequenas centrais hidrelétricas também, que afeta toda a dinâmica do rio, né? E que os Chavantes estão discutindo e preocupados com isso também. Pode passar para o próximo. Então, aqui, né, um pouco do que eu falei de Primavera do Leste, 360 mil hectares só de lavoura, né? A maior parte disso é soja, 25 mil hectares de soja irrigada, perda de 76% da vegetação nativa e 62% da água superficial de 85 a 2021. Essa é a realidade, vamos dizer assim, ambiental e de ocupação do solo de Primavera do Leste. Falar bem rapidamente aqui, alguns períodos que eu estudei de aceleração nessa transformação espacial na região. Teve a Marcha para o Oeste, que foi um marco de entrada, porque até então essa área era toda ocupada pelos Chavantes e eles não deixavam ninguém passar, e ninguém passava mesmo. Com a Marcha para o Oeste, foi nos anos 40, né, com o governo Getúlio Vargas, começou a entrar, a ter umas entradas tanto mais oficiais, construções de estradas, de vilas no território Chavante, e justamente a época do contato, a partir daí começa a ter o contato dos diferentes grupos chavantes com os não indígenas. Outra época muito importante, ditadura militar, que eu botei nos anos 60 e 80, que foi justamente quando teve muitos programas de incentivo a latifúndios, né, grandes propriedades com incentivos fiscais, grandes empresas vinham investir aqui em terras no Mato Grosso, terra muito ampla, 1 milhão de hectares a propriedade para gado, às vezes eram bem produtivas, né? Era mais por causa do incentivo fiscal, que, né, do abate nos impostos, que eles faziam essas compras de terra e tal, mas aconteceu a privatização de terra, tinha muita especulação e rentismo, né? Ao mesmo tempo que é uma época no qual, né, como a gente viu antes, os Chavantes vão estar já há 20 anos de contato, compreendendo um pouco como que funciona a nossa sociedade e reivindicando pelos seus direitos, trabalhando aí pela demarcação das suas terras e quando a maioria das terras deles são demarcadas. Por fim, agora, que né, a gente pega dessa época do final da ditadura militar até essa que eu estou falando agora, né, dos anos 2000, naquela série histórica, que é quando tem a reprimarização da economia, né, que a gente até viu, né, que agora o PIB esse ano foi surpreendente, 3%. A maior parte desse PIB é graças às exportações do setor do agronegócio, né? Então, isso tem movido a nossa economia desde, principalmente nos anos 2000, que vai, né, bom, desde os 1500, né, mas nos anos 2000, realmente o agronegócio se torna muito importante nessa questão da balança comercial, e aí você vê essa expansão, né, nos anos 2000, ali da soja, essa intensificação muito forte ali naquela região. E dentro da terra indígena Sangrador, vou falar no próximo capítulo, começa a ter muitos arrendamentos ilegais e projetos estatais de grandes lavouras em parceria com fazendeiros locais, né? Isso começa a acontecer também já nos anos 70, tinha um projeto de grande lavoura do Estado, né, da FUNAI, projeto Chavante, e nos anos 2000 começa a ter também com os fazendeiros locais. Enfim, aqui algumas estratégias de acumulação de capital através da expoliação, ou seja, através do roubo mesmo, né, não de uma forma de, estou produzindo, estou vendendo e ganhando em cima do que eu vendo, né? Ou seja, a privatização de extensas áreas públicas a preços baixos ou da própria grilagem e roubo, expulsão dos povos indígenas e poceiros da terra para pegar essa terra
né, para acumulação de capital, apropriação de recursos públicos através de incentivos fiscais, como já falei, criação de fazenda com uso de escravidão por dívida, que aconteceu muito, né? Então, muitas dessas fazendas, elas usaram muito formas degradantes de trabalho, vamos falar assim. E o Estado, ele funciona como um regulador e coordenador desses mecanismos, né? Para isso acontecer. Muitas dessas coisas que eu estou falando aconteceram através de programas federais, estaduais, municipais e com todo o mecanismo do Estado, né, para isso acontecer. E isso gerou aqui na região, né, gera uma concentração fundiária, um vazio demográfico, dessas grandes áreas de produção com poucas pessoas nela, desigualdade, desmatamento, contaminação que a gente viu também naqueles mapas, né? Pode passar para o próximo? Bom, né, aqui que nem eu falei, né? Eu fiz tudo um pouco também de compreender como que é a ligação da soja com o mercado financeiro e tal, mas eu não vou entrar tanto aqui nessa questão agora. Pode passar para o próximo. Então, por último, a gente tem o terceiro capítulo que vou trazer um pouco esses dois projetos agrícolas, né? Tentar entender descrever e entender como que eles aconteceram e dali tentar entender essas estratégias de avanço, resistência do, do Chavante, né? Pode passar para o próximo. Então, aqui é um mapeamento, porque naquele do Map Biomas, é interessante, o Map Biomas, ele não registra, ele não é tão preciso assim no registro de desmatamento dentro das terras indígenas. Ali está sempre tudo verdinho, né, dentro da terra Sangradouro. Eu fiz um mapeamento um pouco mais detalhado das áreas abertas, maiores de 20 hectares, né, porque menores poderiam ser roças, né, familiares ou roças mesmo apoiado pela prefeitura, né, umas áreas maiores foram abertas dentro da terra desde 85. Chama atenção aqui o ano 2000, uma área grande aberta ali no centro da terra indígena. Essa área foi um arrendamento que foi depois embargado pelo Ministério Público Federal. Parte dessa área continua depois aberta e há indícios que continuou um arrendamento acontecendo ali. Mas a gente, apesar de ser da FUNAI, a gente não consegue assim ter, né? Teve alguns estudos, alguns relatos, mas não se avançou para para que isso fosse investigado mais a fundo, apesar daqui da Serra e Chavante ter feito relatórios a respeito dessa situação, em alguns pontos dessa terra. O que acontece em 2021, a gente tem a mesma área, basicamente, que foi aberta num arrendamento ilegal, né, desmatada no ano 2000, é aberta novamente naquela imagem que eu mostrei, né, a imagem de drone, que é o projeto Independência Indígena, ele é aberto no mesmo lugar, exatamente daquela área anterior. Uma parceria da cooperativa indígena com 4 fazendeiros locais que meio que loteiam essa área entre eles. Pode passar. Aí, circulando, né, para mostrar. Eu tô numa reunião aqui, pode ser depois, para ver? Não, agora não dá, eu tô falando. Daqui a pouquinho, daqui a 1 hora mais ou menos, pode ser? Então, aí vê com ele lá, por favor, tá? Desculpa, gente. Depois a gente fala, agora não dá. Tá? Desculpa. Vai um pouquinho. Bom, eu tô sozinha aqui, aí acaba que no Segate, né? Bom, o projeto Chavante, então, é um dos projetos que eu analisei, é um projeto que, assim, é bastante comentado pelas pessoas que estudam o Chavante, porque foi um projeto grande, conduzido pela FUNAI,
principalmente de arroz, mas também tinha pecuária, em várias terras Chavante. Um pouco assim o que a gente vê na literatura fala, né, que assim tem várias versões sobre esse projeto, mas que ele surge como uma resposta a todo esse movimento do Chavante de demarcação. Eles queriam sair queimando fazenda e demarcar suas terras, e os fazendeiros falam, não, gente, vocês têm que parar esse Chavante, né? Bom, que gerou uma relação com a FUNAI desde aquela época muito complexa de dependência, acirrou disputas políticas internas, toda essa disputa de recursos, né, porque a FUNAI começou a trator e maquinário e tal. Isso criou assim um ambiente, né, tanto da relação do Chavante com a FUNAI, do Chavante estarem pedindo muitas coisas, né, para a FUNAI, isso nos anos 70, 80, diretamente em Brasília, eles iam para Brasília, ameaçavam jogar o presidente da FUNAI pela janela, isso de fato aconteceu. É, não que jogaram, mas ameaçaram jogar pela janela o presidente da FUNAI. E, ao mesmo tempo, isso gerou uma diminuição da segurança alimentar, o que é interessante, que você pensa assim, um projeto grande de produção de arroz vai, né, pelo menos ajudar na questão da segurança alimentar. Assim, ironicamente, foi o contrário que aconteceu, né? O aumento da diabetes e do sedentarismo e várias questões relacionadas à saúde, ligada à alimentação, aconteceram a partir dessa época. E um aumento muito grande no consumo de arroz e a diminuição da alimentação mais tradicional, que era ligada a raízes, né, do cerrado e caça, né, muito ligada a essa coisa de estar circulando pelo território, né, para alimentação, não tanto de agricultura, né. Pode passar mais um, que tem uma citação aqui também. Eu coloco, então, que, né, uma interpretação de que o projeto Chavante atua nesse sentido de uma acumulação primitiva, não só pela extração de riqueza, ainda não explorada pelo capital, né, de estar entrando numa terra indígena e plantando ali, mas também como você transformar, né, você transformar a forma de produção e reprodução da vida daquelas pessoas para elas meio que se adequarem a uma forma dentro do capital de produção de mercadorias, né? Então, nesse sentido, foi uma experiência meio que inovadora na época, digamos. Então, a Laura Graham, que é uma antropóloga que trabalhou com o Chavante, ela diz sobre o projeto Chavante que, ao invés de uma dominação duradoura sobre uma gente docilmente dependente, a FUNAI se viu diante de um povo acostumado a assumir o comando das circunstâncias históricas. E os indomáveis Chavante, recorrendo ao seu firme sentido de identidade, mais uma vez demonstraram argúcia política, manejando a seu favor as regras do jogo que lhes eram proposto pelo governo, né? Então, se a ideia era cooptação, clientelismo e tentar controlar os chavantes dentro de uma área com grandes projetos, os chavantes souberam manejar aquilo para conseguir também poder, né, e recursos. E por isso que virou essa relação muito louca até hoje com a FUNAI e os chavantes relacionado a essa dependência, disputas políticas internas, tudo isso também relacionado muito a essa própria apropriação, né, do Chavante sobre esse projeto. Pode passar para o próximo. Outra iniciativa que eu analisei foi esse programa de apoio à Sociedade Indígena Chavante da Terra Indígena Sangradouro, 2003, pelo governo estadual, quando o governador era o Blairo Maggi. O que é interessante desse projeto, e como eu fiquei sabendo dele, né, é que ele surge a partir de um conflito entre os Chavante da terra indígena Sangradouro e os fazendeiros do entorno, porque um indígena é assassinado, desaparece, depois encontra um corpo, depois, enfim. E
Os chavantes ficam revoltados, acusando os vizinhos fazendeiros de terem cometido esse crime, e ao mesmo tempo em que eles estão reivindicando uma terra, uma ampliação da terra Sangradouro, e no meio de todo esse conflito dos fazendeiros não permitindo que a FUNAI entre para fazer o estudo de identificação, a FUNAI, os fazendeiros ameaçando os indígenas batendo o pé, dizendo que eles não vão abrir mão das suas reivindicações, surge esse projeto, que é um projeto de produção mecanizada em larga escala e tinha algumas coisas assim de construção de posto de saúde, essas coisas. E aí eu conto um pouco dessa história. Pode passar o próximo, que termina com os Chavante abrindo mão da demarcação de terras para continuar com esse projeto, né? E aí tem essa fala do cacique, que ele é o cacique de Sangradouro até hoje, falaram que se eles tiverem que sair da terra, né, os fazendeiros, para demarcar a terra do Chavante, eles falaram que vai ter guerra e não vai admitir que os índios fiquem. Meio que como dizendo assim, vai ter sangue, não quero meu povo massacrado, por isso quero paz e renunciei à demarcação de terras. Vamos plantar com equipamentos para não ter mais fome na aldeia. Então, é todo um processo também, como se fosse uma coisa pela outra, né? Como se, para você ter um projeto de agricultura dentro da terra, você tem que abrir mão de você demarcar a terra, né? Pode passar para o próximo. Passando bem rápido aí pelos projetos que eu analisei. Então, um pouco algumas estratégias, falando bem rapidamente, a gente vê que essas novas áreas são abertas dentro da terra indígena, que eles, né, ano a ano, você vê a abertura de áreas e a cada ano abre um pouquinho mais. Tem uns anos que abre muito, depois volta, mas não volta a estaca zero, e quando abre de novo, abre naquele mesmo lugar grande que abriu antes, né? Então, a cada nova entrada, abertura de área dentro da terra, ainda que ilegal, ou projetos que estão fadados a dar errado, é mais uma consolidação a longo prazo do agronegócio dentro da terra indígena. Esse processo também gera um passivo ambiental, que tem algumas daquelas áreas lá que estão marcadas como abertas, quando você vai ver em campo, é simplesmente uma área abandonada e que não se recompõe mais. Está lá uma grande área aberta que é só um capinzão hoje em dia e não tem nada lá, né? Um grande passivo ambiental. A gente vê que a luta pelo URO, que é, de certa forma, quando eles reivindicam a demarcação, não deixa de ser uma forma de você estar lutando pela territorialidade chavante, pela forma de você se relacionar com o espaço, que está muito relacionado com o URO, está muito relacionado com a Uenro e Manazé, né, que eu falei no início. Ela, nesses dois casos, do Projeto Chavante e desse outro programa, né, de Sangradouro, né, a reivindicação territorial, a luta pela demarcação, ela faz parte desses projetos, né? De alguma forma eles estão relacionados com isso. Esses conflitos territoriais são os gatilhos para que os projetos aconteçam, né? E em muitos casos envolvem cooptação, envolvem um clientelismo, um abuso de poder, e que altera as relações sociais do chavante, da produção do chavante. Bom, outra coisa observada nos diferentes projetos é não ter um espaço para participação, para autonomia dos indígenas, né? Que é também uma grande discussão que se faz sobre essa questão da produção em larga escala, pelos indígenas, né? Em outras regiões eles têm, não sei, podem ter muito mais autonomia. No caso do Chavante, a gente viu que a participação deles, a autonomia, a palavra deles, a autonomia para decisão, para gestão, eram mínimas nesses projetos, né? Pouca transparência, pouco controle também.
Ainda mais quando se fala em arrendamento ilegal, aí não tem nada de controle, nada de transparência, né? E de fato, acaba impactando essas comunidades em vários sentidos, né? Não só ambiental. Pode passar para o próximo. Próximo. Essa situação eu acho bem. Tinha que ter colocado antes, mas é bem interessante. Só volta ali, rapidinho, que ele fala. O Lúcio Chavante fala, né? Tá bom, vai voltar. Que os anciões falaram que no futuro a invasão das terras ia ser diferente dos Warazu, dos não indígenas, e que ia ser através dos projetos e não através de simplesmente invasões, né? Então achei bem interessante essa leitura dos anciões sobre coisas que a gente observa hoje, né? Ah, tá aí. Que eles falaram que o branco vai invadir e que vai ser diferente do passado. Eu não entendia como seria. Depois eu entendi que através dos projetos de agronegócio, né, que ele diz que entende dessa forma o que os anciões falavam. Pode passar para o próximo agora, desculpa. E vou, é, agora pode passar. Bom, algumas estratégias a UEM. Primeiro, assim, uma ideia que a própria Auen Rui Manazé, eu tratei disso aqui, né? Mas é muito ligada à resistência, né? Os rituais chavantes são ligados à resistência, a você estar participando de ritual bebendo pouca água, no sol escaldante, de fazer uma corrida carregando uma tora de 100 quilos nas costas, né? Você está sendo treinado para ter essa força, essa capacidade de adaptação também nessa relação com o ambiente, como o cerrado, né? Que são 5 meses sem chuva, 5 meses com muita chuva. Toda essa relação, ele já tem essa, né? Eu compreendo que eles têm essa cultura, vamos dizer, de resistência, muito antes do que ter que lidar com a relação com os não indígenas ou a relação com invasão territorial ou alguma coisa assim, né? Nesse sentido atual da invasão territorial, né? Claro que sempre essa questão de estar disputando com outros grupos dentro do mesmo povo e com outros povos sempre existiu também, né? É, Agora, pensando um pouco nessa relação de resistência dentro, com os não indígenas, eu chamo a atenção para duas estratégias, né? Uma das mulheres e uma dos homens. A estratégia das mulheres, eu coloquei como das mulheres e dos homens, mas claro que tem homens que usam as estratégias das mulheres e as mulheres dos homens, né? Eu digo, mas assim, relacionado às suas práticas socioespaciais. Então, das mulheres muito mais ligadas a essas práticas cotidianas, né? Quando elas estão fazendo coleta no cerrado, coletando madeira para fazer para lenha, coletando frutos, coletando é, as plantas medicinais e fazendo todo esse manejo do território, digamos assim, elas estão mantendo viva essa relação com o Uró, assim como os homens também, quando eles estão caçando, quando eles estão fazendo coleta, quando eles estão pescando, quando eles estão fazendo roça, também essa resistência de você manter viva a relação com o Uró é, é uma resistência em si, né? As próprias práticas de manter vivo o dia a dia. Olá, eu estou numa reunião agora, depois a gente pode conversar, tá? É, então tá. Aí coloco aqui que os homens, principalmente os homens, no papel de guerreiros e de interlocutores políticos com os não indígenas, eles vão elaborar e planejar estrategicamente as suas ações ao longo de décadas, às vezes, de antecedência, né? Como eu disse ali na fala do Celestino, ele diz que né, depois de 20 anos ele fala que vai voltar para Parabuburi.
mas quando eles chegaram em Sangradouro, alguns já estavam pensando que ali era só um lugar para eles se recomporem para voltarem para suas terras, né? É um planejamento a longo prazo, a médio, curto, eles estão sempre discutindo e elaborando estrategicamente as suas ações também. Constantemente elaboradas, pode passar, e adaptadas às novas condições, regras e lógicas da sociedade não indígena. Aqui uma citação também de um senhor Chavante, né, um ancião. Ele diz que, então, nós vamos ficando velhos, experientes e analisamos a vida do usuário azul. Então, estudamos a vida do usuário azul e consideramos perigosa. Ou seja, os anciões estão sempre estudando e analisando e discutindo como é a vida dos não indígenas para entender e ver o que, que dá para adaptar, o que, que dá para aproveitar e o que, que é perigoso. Né? Pode passar para o próximo? Bom, já finalizando, ufa. Então, RO, né, a gente pode colocar como mais do que o espaço, mais do que o território, mais do que o lugar, mais do que o cerrado, a natureza. Por isso a gente vai considerar como o próprio mundo Auen. E é interessante porque o Blairo Maggi, numa dessas, né, naquele projeto lá de 2003, ele vai colocar, definir Sangradouro como uma ilha de miséria rodeada por um mar que produz riquezas. Ou seja, o Uró, que é tudo isso, o próprio mundo Auen, que é, assim, tem um significado muito complexo, ele é reduzido para Blairo Maggi, né, para um porta-voz, vamos dizer assim, não indígena, como uma ilha de miséria, porque ele não produz uma mercadoria que dá para vender, né? Basicamente, assim, você vê esse contraste, né, que se reflete na própria paisagem ali que a gente vê. Essa é outra terra, para Buburi. Pode passar? Isso lembra um pouco do que Marx fala da acumulação primitiva, né? Lá no, no livro do Capital ele vai falar sobre a acumulação primitiva como aquela acumulação para dar origem ao capitalismo. Você produzir uma massa de riqueza liberada, você conseguir produzir, não, você liberar uma massa de riqueza para a classe capitalista e do outro lado você liberar uma massa de pessoas despossuídas que não vão ter mais nada além da sua força de trabalho, né? Isso me lembrou muito essa fala do Blairo Maggi a esse processo, né, de capitalização, vamos dizer assim, do ambiente das pessoas. E um próximo slide. Então, quando a gente fala de além do território, é justamente pensar essa contradição que a categoria território vai ter em si. Porque o território, ele consegue unir uma luta pela terra e uma luta pela autonomia, pela autodeterminação, né? Quando os indígenas estão lutando pelo território, não é só uma luta pela terra, mas uma luta para eles poderem se organizar como eles querem ali, né? É, a luta pelo território é uma das principais lutas indígenas. Mas, por outro lado, você vai estar lutando para você delimitar que o Uró, no caso Chavante Uró, que é uma categoria muito mais ampla e que é o próprio universo, o próprio mundo Auen, ele vai se limitar àquele território delimitado, demarcado, né, de uma forma, vamos dizer assim, cartesiana, né, e dentro dos limites legais, tal, para que Heró, dentro da concepção Chavante, consiga existir dentro da concepção não indígena, né, através do território da terra indígena, né? No caso, assim, considerando a terra indígena como, de fato, um território delimitado e com domínio dos Chavante, respeitado pelos não indígenas. Essa é a contradição que a gente encontra aí. Então, só para finalizar, né? O território
torna-se uma estratégia de negar a concepção espacial não indígena, né, o Arazu dentro das suas próprias regras, quando ali dentro você vai poder fazer uma forma diferente de territorialidade. É isso, eu acho. Deixa eu ver o próximo. Aí são só as referências que eu usei nos slides. Bom, para mim deu 1 hora aqui. Eu falo muito. Obrigada, Maíra, pelas suas palavras, pela explanação aqui da tua dissertação. Quem quiser conhecer mais a fundo o trabalho que a Maíra fez, ele está disponível na biblioteca da FUNAI, no ambiente virtual. A Yara Gabriela vai compartilhar aí no chat o link para acesso direto, tá, ao material da Maíra Takiguchi. E agora a gente vai abrir 30 minutinhos de perguntas, compartilhamento de experiências, e quem quiser colocar perguntas no chat pode colocar, quem quiser fazer perguntas usando o microfone pode levantar a mão, aí tem a ferramenta acima aí da plataforma, levantar a mão e a gente vai seguindo a ordem que aparece. E para iniciar aqui essa rodada de perguntas e respostas, Maíra, fazendo aqui um exercício de tentar compreender o que é o URO, a partir de tudo que você trouxe, né, de pesquisa e de informação. O URO é como se houvesse uma consciência de interdependência. Isso eu me reporto lá aos primeiros slides, onde foi apresentado que os animais dependem do cerrado, o cerrado dependem dos animais, os animais dependem do chavante, os chavantes dos animais. Então, seria uma consciência de interdependência, algo que não é concreto, não é palpável, é algo mais intangível, né, imaterial. Então, é como se o URO fosse um conceito existencial ontológico, ou seja, algo que abarca questões da própria existência do ser e como ele se enxerga como existente nesse meio que ele ocupa, nesse locus, né, do chavante. Seria mais ou menos algo imaterial mesmo? Que é para além do território? Pois é interessante isso, porque pode ser, mas também o URO pode ter um significado muito, muito específico, que nem eu falei, muito objetivo, de falar. Você pergunta, o que é URO? Ah, URO é o lugar, por exemplo, eu tomo banho naquele rio, naquele lugar, é URO, é o lugar onde, né, o lugar de tomar banho é ali, né? Você vai indicar que ali é o URO de tomar banho. Então, é uma palavra complexa e é interessante E é porque tão pequenininha. 2 letras. é interessante porque os estudos que falam mais de URO são estudos ligados à geografia mesmo e a espaço. Mas, assim, é uma categoria, né, um conceito que deveria ser muito mais explorado e conhecido, né, inclusive filosoficamente, Uhum, antropologicamente, uhum. semanticamente, né, não tem muitos estudos com esses viés, assim. Então, ainda é um objeto de pesquisa a ser mais explorado. A gente pode contar com um Sim, doutorado aí pela frente em torno do URO, quem sabe, né? quem sabe? Outro ponto que me chamou a atenção foi a respeito dos passivos ambientais em terras indígenas, né? Se você puder responder, e nós também temos aqui participantes que são, porventura, servidores que atuam nos serviços de gestão ambiental e territorial, quem quiser trazer alguma colocação também. Sobre esse passivo ambiental em terra indígena, Maíra, o que pode ser feito nesse passivo, né? Ele é um local recuperável do ponto de vista da política de gestão ambiental e territorial, que é uma política coordenada também pela FUNAI. O que pode ser feito nesses passivos ambientais? É uma boa pergunta. Olha, realmente, técnicas de restauração, né, de recuperação ambiental e programas e tudo isso existem.
e, né, e tem coordenação ligada, né, à recuperação ambiental, a gente trabalha muito com eles, né, Coran, mas tem Sangradouro, né, de tudo isso que eu falei, né, dessas estratégias e tal, é uma terra caracterizada por conflitos internos políticos, né, no qual é muito difícil você avançar com alguns projetos, porque é difícil conseguir o consenso, vamos dizer assim, entre os diferentes grupos e trabalhar junto, né? Que é uma parte importante para você conseguir fazer um projeto de recuperação, vamos dizer, da forma como a gente faz na FUNAI, que acaba sendo uma coisa mais comunitária, né? Assim, claro, se chegar uma empresa e plantar árvores lá, talvez consiga, né? Mas também é uma coisa para se discutir com os chavantes, se eles querem, de que forma, né? É, e isso dificulta muito, inclusive, a gente conseguir, né? Eu até falo agora como servidora da FUNAI, que trabalha com os chavantes nessa região, é difícil a gente conseguir trabalhar questões como essas nessas áreas que eu falei que têm grandes passivos. Alguns têm, às vezes, um sonho de que ali vai virar um arrendamento algum dia. Bom, sendo realista, vai virar uma grande lavoura, né? Enfim, tem tem toda uma questão política, né, também relacionada que dificulta algumas coisas que a gente olha e fala, ah, isso aqui, né, talvez seja simples de resolver, e às vezes é um pouco mais complexo. Uhum. Prevalece a premissa da consulta livre, prévia e informada aos povos indígenas quando da tentativa de implementação de algum tipo de projeto que venha a trabalhar melhor aquele passivo ambiental, no sentido de recuperar? Não, e a compreender também, né, o que significa isso, né, mas lá é uma terra difícil mesmo de você sentar e conversar com os diferentes grupos que tem, porque eles já estão prontos para se atacar assim, antes de começar a conversa. Enfim, questões mais internas, né? Tem que discutir isso, né? Tem que discutir o que eles querem na Terra e como que eles querem, porque eles querem, né? A própria discussão, eles querem que tenha é, que seja tudo uró agora ou não, né? Eles querem ter uma paisagem mais parecida com o entorno deles, né? Mas isso também é uma decisão própria deles ou está vindo muito assim dessa relação com o sindicato rural, de dizer que vai dar um monte de coisas, enfim, é tão complexo, né, que é difícil até responder. Obrigada, Maíra. A gente tem aqui a Glínia, quer fazer uma colocação. Glínia, à vontade. Boa tarde. Primeiramente, eu queria convidar todo mundo para vir trabalhar com os chavantes, passar essa experiência, porque só uma palestra não é suficiente. Eu já estou aqui há 6 anos e ainda estou estudando e tentando entender os chavantes, então é um mundo totalmente diferente. Eu não conheço as outras etnias, então acaba que a gente fica imerso no chavante e meio que tem uma linguagem própria deles, então é até difícil explicar. Até que você perguntou aí da questão do passivo ambiental, de consulta prévia, não só sangradouro, pegando a próprio trecho da Laura Graham, que a Maíra citou, de que eles querem manejar as regras do jogo a favor deles. Então, até uma consulta com o chavante, quando você faz uma consulta e você dá a eles o direito de ser ouvido e consultado, eles, muitas vezes, a primeira barreira é você dizer assim, você está sendo consultado, só que você só pode aceitar isso, isso e isso. Isso aí já gera um problema para a gente, porque como assim vocês estão me perguntando o que eu quero e eu não posso querer isso? Você está me perguntando o que eu quero que faça no passivo ambiental, mas só pode ser reflorestamento, não pode ser viatura, não pode ser uma moto, não pode ser, sei lá, outra coisa que eles queiram. Isso aí vale para tudo, não só para passivo ambiental, vale para saúde indígena, vale para tanta coisa que a gente vê assim, falando do RO, onde eles existem, mesmo que seja na cidade. Hoje o chavante está muito na cidade. E uma coisa que eu vejo da visão deles, de todas as terras serem deles,
e do território, não limitar eles, né, que o URO é mais do que o território, é que muitas vezes a gente percebe que eles não se incomodam da presença do Arazu dentro do território deles, porque eles vão estar dentro do território dos outros. Ele vai entrar no vizinho, ele vai querer ter uma boa relação com a prefeitura, ele vai querer ter uma boa relação com o fazendeiro vizinho, ele vai querer um trator do vizinho para fazer um serviço para ele, e ele vai ter esse trânsito, ele não vai se limitar no território dele. E isso, para as nossas regras, fica aquela coisa, mas e a propriedade? É minha propriedade, você não pode entrar. Só que é muito mais abrangente para ele, não tem isso. Você está entrando na minha terra, eu vou entrar na sua, porque é uma coisa só, não tem isso. É tudo nosso, é tudo trânsito nosso. E é um mundo bem que até muitas vezes as próprias regras da FUNAI não abarcam o que o Chavante deseja e almeja para o próprio futuro deles. É isso. A Poliana também tem uma colocação para fazer. Obrigada, Glínia, pela sua contribuição aqui. Poliana. Gente, é incrível como é um mundo à parte, né? Cada etnia que a gente aprende um pouquinho. Maíra explicando, e aí a nossa cabeça vai voando, porque a impressão que eu tenho que do Uró é que é algo comum a talvez todas as etnias com outros nomes, com outras vivências, e que, em essência, é como se fosse o sentimento de pertencimento que a gente carrega por onde a gente for, não necessariamente somente dentro daquela terra indígena demarcada ou não, né? Pode ser, de repente, num acampamento de beira de estrada, pode ser aonde quer que a gente esteja, né? A gente leva com a gente. Mas a provocação que a Maíra fez no começo, que eu estou até agora quebrando cabeça, é o porquê do nome Volta Grande. Aí a única lógica que me veio foi porque, olhando o mapa, você vê a TI Sangradouro no meio e você tem que fazer uma volta grande tanto por cima e uma volta grande tanto por baixo, para ir para os outros lados, quais sejam, né? Eu queria que ela explicasse um pouco mais sobre isso, porque ela me deixou com a pulga atrás da orelha. Na verdade, até é engraçado que hoje tinha um chavante mais cedo aqui que viu o mapa que a gente tem aqui e falou: por que tá escrito Sangradouro Volta Grande? Porque não é só Sangradouro. E ele mora em Sangradouro, né? E aí eu falei: não, foi o nome que deu. Os Huarazu deram esse nome, né? Porque chamava a terra indígena Volta Grande, a terra que ia até o limite era o Rio das Mortes. Aí para o lado norte teve uma ampliação e virou, e que é uma região que era de ocupação mais tradicional do Chavante, né? Porque essa parte para baixo, se quiser mostrar o mapa, eu posso mostrar ali. Para o sul do Rio das Mortes era um território que nem eu falei que é um novo território, né? Que era dos Bororo e que eles passaram a ocupar e virou a terra dos Chavante. Inclusive por um tempo eles viveram com os Bororo lá e depois os Chavantes expulsaram os Bororo. Isso daí é uma história longa também de conflito entre povos aí. Mas, enfim, essa área ao norte do Rio das Mortes, que é uns 10% da terra, é uma região que chama Volta Grande. Essa parte aqui tem essa linha branca aí horizontal, né, mais para o lado norte da terra, que é um limite municipal, mas é também o Rio das Mortes que passa ali, né, que faz o limite. Essa parte ao norte, que fica em Novo São Joaquim, é chamada de Volta Grande, essa região. E essa parte de baixo já era a missão salesiana de Sangradouro, ficou com o nome de Sangradouro. Aí, quando foi demarcar a terra como um todo, deu esse nome conjunto aí, Sangradouro Volta Grande, mas todo mundo chama a terra de Sangradouro. Não sei também por que botaram, acho que esses dois nomes para dizer que a parte norte, né, também foi incorporada à terra indígena Sangradouro. Aí ficou com esse nome bonito. Mas Entendi. Então, era o nome da região só. É uma identificação geográfica do tipo, vai até a região de Volta Grande. Mais ou menos nessa perspectiva. Mas é Agora curioso, não os sei também próprios porque chama Volta indígenas. Grande, né? Que é ali. Pode ser uma volta do rio, são É, inúmeras referências, né, que eles criam.
criavam na época. Tá joia, muito obrigada. Tá. Temos mais perguntas? Aqui não temos nenhuma mão levantada. Como é que está o chat, Yara Gabriela? Não temos perguntas também no chat. Mas temos elogios? Ah, isso tem. Muitos emojis, muitos confetes, palminhas e corações. Que ótimo. Então, os meus amigos estão aqui. Bem. Brincadeira. O pessoal está recebendo bem as palestras, isso é muito bom. É um termômetro aqui para, né, o caminhar do nosso evento. Então, como a gente não tem mais colocações a fazer, eu vou relembrar novamente que o link do check-in, que significa a lista de presença da palestra, está aí no chat. Nós olhamos aqui como está o registro de vocês. Nós temos 47 pessoas na sala virtual, mas no check-in temos apenas 21 registros, então tem muita gente faltando fazer aí o check-in do Serpro, porque é uma segurança que a gente trouxe aqui, caso a nossa plataforma não gere a lista de presença automática, com um registro automático de todos que estão participando do evento, tá? E aí a informação no check-in vai ser útil para que a gente possa preparar certificados e enviá-los para o e-mail que foi colocado ali. Então, não deixem de fazer o seu check-in acessando o link que a Yara Gabriela colocou aí no chat. Novamente, quem tiver mais interesse em conhecer o trabalho acadêmico, a dissertação de mestrado da Maíra Takiguchi, o link também está aí no chat, o Marcos Henrique colocou agora, e o trabalho acadêmico dela está armazenado também na biblioteca da FUNAI, no ambiente virtual. Maíra, a gente agradece muito a participação sua, a tua colaboração e a tua disponibilidade em compartilhar os seus conhecimentos aqui com servidores e público em geral. Amanhã nós temos novamente uma palestra. Hoje a gente estava no Mato Grosso, amanhã a gente vai lá para Paraíba com a Lorena Soares e a gente aguarda vocês amanhã a partir das 15 horas aqui no mesmo link de transmissão. É o mesmo link que foi usado ontem, foi usado hoje e será usado até o último dia de palestras da segunda semana Mulheres do Indigenismo. Fiquem bem, um bom final de tarde e até amanhã, quarta-feira.